Ciência do comportamento para a sua vida. Pandemia Covid-19. Olá, meu nome é Júlia, eu sou psicóloga e sou professora da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu trabalho na área de psicologia escolar e eu queria conversar um pouco com os pais que têm crianças na idade escolar e que nesse momento, por conta da pandemia da Covid-19, não estão podendo ir à escola. Muitos pais estão preocupados porque, em alguns casos, as crianças estão recebendo atividades das escolas e têm que realizar essas atividades diariamente. Em outros casos, a escola não está enviando atividades, isso é verdadeiro especialmente para escolas públicas, e os pais se preocupam que todo esse tempo sem aulas pode prejudicar o processo de aprendizagem dos filhos, com razão, é uma preocupação bastante legítima. Nesse sentido, eu gostaria de dar algumas dicas de algumas estratégias que podem ajudar a construir uma rotina de estudos no contexto de casa, agora na situação de confinamento. E o primeiro ponto seria essa questão da rotina, que eu acredito que vocês devem ter ouvido de muitos especialistas falando precisa cuidar da rotina, precisa manter rotina, e esse é um aspecto que de fato precisa ser pensado, porque a gente tem bastante pesquisa mostrando a importância da rotina, tanto para crianças quanto para adultos. Pode parecer um pouco contraintuitivo, porque na verdade é tão agradável a época de férias, que a gente pode acordar em qualquer horário, pode dormir em qualquer horário, então por que ter uma rotina seria tão importante? Mas a verdade é que justamente as férias são tão legais porque a gente não está sempre de férias. Então, aquilo que acontece sempre, se a gente tem sempre a liberdade para fazer tudo o que a gente quer, a gente acaba não conseguindo aproveitar tão bem essa liberdade. Nesse sentido, se as crianças ficarem muito livres, elas vão acabar ficando ainda mais entediadas nesse momento que elas estão sozinhas em casa. E é por isso que tantos especialistas estão falando sobre a questão da rotina. Se todos os dias forem igualmente livres, a criança não vai conseguir aproveitar os finais de semana, os feriados. Acho que nós todos estamos vivenciando um pouco essa contradição de, num certo sentido, ter mais liberdade, porque a gente está passando mais tempo em casa, e ao mesmo tempo se sentir mais preso, porque essa liberdade a gente não está conseguindo aproveitá-la devidamente. Então, considerando esse aspecto, é legal sim que haja uma previsibilidade para a vida das crianças, que tenha alguns horários que sejam mais ou menos bem estabelecidos, com algumas atividades que são fixas, ainda que isso também não seja um caso de vida ou morte. Então, sempre que for o caso, dá sim para ter um pouco mais de flexibilização. Eu peguei na internet um exemplo de rotina aqui, é só um exemplo, cada família tem que fazer aquilo que for adequado para o seu contexto. É muito diferente o que é a rotina de uma pessoa, de outra, dependendo dos diferentes lugares do Brasil e das diferentes situações de cada família. Mas só para a gente ter um exemplo para poder servir de discussão e para ficar um pouco menos abstrato. Então, essa rotina aqui que eu peguei na internet, então a pessoa programou que antes das 9 seria a questão de acordar, se vestir e tomar café. Das 9 às 10, a proposta seria fazer exercícios e atividade física. Aqui, quem tem um quintal grande, talvez possa pensar em atividades que envolvam correr ou andar de bicicleta, mas a maior parte de nós acaba tendo que pensar em atividades dentro de casa, dentro de ambientes pequenos. E aí eu recomendaria de vocês darem uma olhada no YouTube, porque tem muitos vídeos de vários professores de diferentes atividades que as crianças em geral gostam muito, tanto envolvendo dança, envolvendo yoga, envolvendo uma série de coisas aí seria a questão de encontrar aquela que funciona melhor para sua criança e para sua família. Às 10 horas, eles planejaram um horário de estudo, que seria um estudo que ocorreria todos os dias da semana, sem uso de eletrônicos, nesse primeiro momento, das 10 às 11. Então, seria um estudo de atividades feitas no papel. No caso em que a escola envia atividade, poderia ser a atividade que a escola enviou. Mas no caso em que a escola não está enviando atividade, poderia ser qualquer atividade que vocês encontrarem com coisas que as crianças já dão conta de fazer. Não seria interessante nesse momento trazer atividades muito, muito novas, muito diferentes. Às 11 horas, eles programaram o que eles chamaram de hora criativa, que seriam brincadeiras com peças de montar, com instrumentos musicais, ou mesmo ajudar a cozinhar em casa. A proposta seriam atividades que também são educativas, mas que têm uma natureza mais criativa. Depois teria o almoço, a questão de ajudar nas tarefas de casa, que é sempre relevante. As crianças têm que desenvolver um senso de responsabilidade, elas têm que perceber que a casa é responsabilidade de todos, não é só da mãe, ou só do pai, ou só de um adulto, é de todo mundo que mora nela.
Eles também programaram uma hora que eles chamaram de hora silenciosa, que seria para ficar com livros, com quebra-cabeças, ou mesmo para tirar uma soneca, caso a criança aprecie isso. E depois haveria, no período da tarde, um horário de estudo, só que seria um estudo usando recursos eletrônicos, como jogos educativos, aplicativos ou vídeos de YouTube. Então haveria esses 2 momentos de estudo, um na manhã e um à tarde, um sem eletrônicos e o outro com eletrônicos. Depois a gente teria um horário livre para assistir TV, jogar jogos, brincar e o horário do jantar. Aí, como eu falei, só um exemplo, cada um organiza do jeito que quiser. Eu achei que foi interessante essa parte deles dividirem o horário de estudo sem nenhum uso de eletrônico e o horário de estudo com o uso de eletrônico. Acho que é interessante ter as duas propostas, dar uma facilitada para quem está programando isso e, ao mesmo tempo, a criança se manter engajada. Um outro aspecto importante é a gente pensar na preparação desses momentos de estudo. É interessante determinar um lugar da casa, que seja o lugar que a criança vai usar para estudar sempre ou quase sempre. Algumas pessoas têm um lugar certinho, o escritório, a mesa da criança, etc. Mas caso você não tenha, pode ser na mesa de jantar, pode ser na cozinha, pode ser na sala, contanto que seja o espaço que a criança sabe que é aquele que ela deve procurar no momento de estudo. Então esse é um aspecto bem legal de você determinar junto com seu filho ou sua filha um lugar legal para ela estudar. Uma outra possibilidade que eu vi aí alguns pais fazendo, eu achei que é uma ideia legal, uma ideia interessante, é que eles fizeram uma espécie de uma dinâmica com os filhos, de imaginar junto com os filhos uma escola imaginária. Então eles imaginaram, como é que vai ser a escola aqui de casa? Como que vai ser o nome da nossa escola e como que vai ser o logotipo. E aí eles fizeram um desenho, e aí eles fizeram uma placa para essa escola, e imaginaram qual que é a roupa que vai ser o uniforme dessa escola. Obviamente é uma roupa que a criança já tem, que está no guarda-roupa dela, uma camiseta qualquer, que vai ser a uniforme dessa escola. Por que a gente faz isso? Porque é legal que a criança tenha um momento de transição da situação de relaxamento dentro de casa, de brincadeira, de alegria, para a situação do estudo. É muito difícil a gente passar dos dois contextos. Quem está fazendo home office também está vivenciando o mesmo problema. É muito difícil você não ter essa transição. Então, se a criança ela tem que parar, tem que ir para o quarto dela, tem que colocar o uniforme, que é a camiseta aí que vocês decidiram que seria o uniforme, e aí ela vai até o lugar que você decidiu, que vocês decidiram que seria o lugar legal para ela estudar, e lá tem uma plaquinha com o nome da escola imaginária que vocês fizeram. É um momento para ela ir se preparando psicologicamente para poder se concentrar para estudar. E isso costuma assim ter um efeito positivo para as crianças. Dependendo aí do quanto você conseguir ser imaginativo, fica inclusive lúdico esse processo de passagem para a situação de estudo. Um outro aspecto bastante relevante é a gente pensar quanto tempo a criança tem que passar estudando em casa. A gente não tem respostas muito definitivas para isso, acho que vale lembrar que essa situação de confinamento ela é muito nova, inclusive para quem pesquisa na área, para os especialistas da área ela também é muito nova. Mas eu dei uma olhada aí no material, nas associações de pais que têm crianças que estudam em casa, e eu encontrei uma recomendação geral, que aí também é uma recomendação, então aí vocês têm que avaliar se funciona bem para vocês ou não. E a recomendação que essas associações de pais dariam seria de pensar em 15 minutos de estudo por ano da criança. Então, se a gente pensar em uma criança de 6 anos, ela estudaria por 1h30 por dia. Uma criança de 8, 2 horas por dia. Não precisa ser seguida, pode ser um pouco à tarde, um pouco de manhã, mas aí é só para dar um parâmetro. Não precisa, então, ficar 4 horas, 4 horas e meia estudando como se fosse na escola. Pode ser menos. Como a criança vai estar sozinha, provavelmente vai ser mais produtivo. Ainda que não seja tão produtivo, é muito, muito difícil uma criança de qualquer idade ficar 4, 5 horas sozinha estudando. Seja em casa, seja na escola. A gente precisa aí de um certo fluxo, de uma certa dinâmica no processo de estudo. Nesse sentido, tem mais um aspecto com relação ao tempo de estudo que eu queria citar. Nós estamos, na atualidade, vivenciando um problema bastante grave com relação a conseguir prestar atenção nas atividades por um longo tempo. Isso vale para as crianças e vale também para os adultos. Todos nós estamos vivenciando problemas com isso.
Isso é muito relacionado à tecnologia, então a gente tem sempre aí um celular que está tocando, tem coisas na televisão e tem muita informação chegando ao mesmo tempo. Então, simplesmente desligar do resto do mundo e focar em uma atividade está difícil para todas as pessoas. E também está difícil para as crianças. Então, uma estratégia bastante legal para a gente começar a ensinar a criança a focar sua atenção em uma atividade e, ao mesmo tempo, desenvolver um pouco mais de autonomia, é a gente estabelecer um intervalo de tempo no qual ela deveria estudar de maneira concentrada, seguido por um intervalo no qual ela pode fazer uma atividade um pouquinho mais relaxante. Para adultos, a gente costuma trabalhar com intervalo de 25 minutos, então ficaria 25 minutos estudando ou trabalhando e depois a gente faria 5 minutos de intervalo. Essa é conhecida como o nome de técnica Pomodoro, vocês podem encontrar muito material na internet falando sobre isso. E para adultos é uma técnica bastante utilizada, tem pesquisa, mostra que ela funciona para muitas pessoas, não para todo mundo, mas para muitas pessoas. Dá para a gente fazer uma técnica mais ou menos similar com a criança. Só que para a criança a gente não começa com 25 minutos, a gente começa com menos do que isso. Menos quanto? Aí depende um pouco da idade do seu filho e também das características dele. Para algumas crianças, 5 minutos concentrado na tarefa já é bastante tempo. Então, se você conseguir combinar com a criança que ela vai passar 5 minutos estudando e depois ela vai ter 5 minutos de intervalo ou 3 minutos de intervalo, você já vai estar conseguindo aí um efeito interessante. E aí o legal é usar cronômetro mesmo, coloca no celular lá o tempinho, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, aí você vai ter que definir qual que seria o intervalo de tempo adequado para o seu filho. E, na medida em que ele for se desenvolvendo nos estudos, você vai aumentando esse intervalo de tempo, até chegar aos 25 minutos, que é o que a gente gostaria para todas as pessoas, inclusive para a gente mesmo. E não é sempre que a gente consegue, não, ficar 25 minutos concentrado na mesma atividade. É um desafio, inclusive, para os adultos. A principal vantagem desse método, gente, é que essa situação da pandemia, ela está afetando todas as pessoas, inclusive as crianças. Então, as crianças, elas também estão muito fragilizadas. E aí a gente percebe que as crianças estão se aproximando mais dos pais, ou dos avós, ou dos cuidadores. E aí tem muita criança que até faz a lição, só que ela meio que exige que tenha um adulto lá do lado dela o tempo todo, auxiliando, acompanhando. E isso não é que seja problemático, a gente pode fazer isso de vez em quando, mas primeiro é difícil porque nós temos nossas próprias tarefas, nossas próprias atividades. E além de ser difícil, existe um outro complicador. A gente não vai estar sempre presente, a gente quer que a nossa criança consiga estudar sozinha quando ela precisar fazer isso, consiga trabalhar sozinha. Então, estratégias para ir desenvolvendo aos poucos autonomia e concentração são sempre positivas. E aí, nesse momento, então, eu recomendaria essa de estabelecer intervalos curtos. Então, a criança passaria naquele intervalo, até o celular tocar, ela teria que se concentrar na tarefa. A hora que o celular toca, aí ela tem lá 3 minutos, 5 minutos em que ela pode sair, brincar com o bichinho de estimação dela, tomar uma água, andar um pouco pela casa, fazer um pouco de exercício, alguma coisa assim, para depois voltar e estudar mais 5, 10 minutos, mais 15 minutos, mais um próximo intervalo, e assim até completar o tempo que foi determinado para ela estudar naquele dia, ou a tarefa que foi determinada. Finalmente, com relação às atividades. Aqui não tem, assim, isso vai variar muito de criança para criança, então é difícil da gente dar uma dica que sirva para todas as famílias. Eu só gostaria de enfatizar que nesse momento é mais importante que a criança fortaleça o que ela já sabe e que ela mantenha o vínculo com o processo de estudo, com o processo de aprendizagem, do que necessariamente que ela aprenda coisas novas, coisas complexas e coisas difíceis. Ela enfrentar um processo de aprendizagem difícil para ela talvez não seja o melhor momento. Se vocês conseguirem manter ela fortalecendo aquilo que ela já sabe e motivada a manter o estudo como uma coisa importante para a vida dela, como uma coisa que faz diferença na vida dela, vocês provavelmente já estão fazendo um grande benefício para a vida da criança de vocês. Gente, essa questão do coronavírus, ela vai marcar uma geração de crianças. A gente vai ter aí um grande número de crianças que vão conversar, quando forem adultos,
como que foi na época do coronavírus, como foi o seu aniversário naquela época, como que foi as coisas que você aprendeu, como que era na sua casa. Então isso não é uma coisa que está acontecendo com o seu filho, está acontecendo com todas as crianças. Os professores já sabem que a gente vai ter, sim, alguns distúrbios, alguns problemas no processo de aprendizagem, eles vão ter que revisar a matéria. Então, assim, não convém ficar tão preocupado com os efeitos disso, porque serão efeitos compartilhados por todas as pessoas e que nós, como sociedades, vamos ter que aprender a lidar. Não é um problema da sua família, é um problema mais generalizado. Nesse sentido, é bastante importante a gente ter consciência que a gente precisa, sim, pedir ajuda. Se você mora com outros adultos, peça ajuda desses outros adultos para garantir que o cuidado dessa criança está sendo o melhor possível. Se você não mora com outros adultos ou não tem outros adultos que podem te ajudar em casa, peça ajuda pelas vias que você tiver, por telefone, por WhatsApp, por internet. Essa criança ela não está numa situação regular, ela está muito privada de coisas que ela tinha com regularidade. Ela não está tendo a oportunidade de ficar com os amiguinhos dela, ela não está tendo a oportunidade de brincar, ela não está conseguindo ir na escola. Então tem uma série de coisas que ela não está tendo, e do mesmo jeito que a gente não está totalmente bem nesse momento, a criança também não está totalmente bem. Então, assim, sempre que possível, é legal a gente manter o contato dessa criança com outros parentes, que seja com gravação de WhatsApp, que seja com mensagem por escrito, mensagem de voz, ou que seja com vídeo mesmo, mas para essa criança conversar com a avó, com a tia, com o vizinho, com o amiguinho que ela sempre via na escola, promover esses encontros, que são as interações sociais que nós estamos podendo ter acesso nesse momento. E são bastante importantes, sim, para o desenvolvimento do seu filho, tão importantes quanto o estudo. Então, o máximo que a gente puder fazer nesse sentido é legal. Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje, eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. E aí só, então, gente, se cuide aí das crianças, cuidem de vocês mesmos. Bastante importante cuidar de vocês mesmos, até antes de cuidar das crianças, que a gente não consegue cuidar dos outros se a gente não cuidar da gente mesmo. E vamos ficar em casa até essa situação terminar, até essa situação ficar mais tranquila. Eu agradeço quem ouviu até o final do vídeo. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada. Ciência do comportamento para a sua vida. Pandemia Covid-19.